Bom, mais uma informação para a gente entender e a gente poder, como cidadão, não é? Participar e criar sua própria opinião, como a gente tem se esforçado por aqui. Eu acho que foi o STJ, Superior Tribunal de Justiça, destrava o caminho para que a pena do Robinho seja cumprida no Brasil. Para a gente poder entender melhor também isso, Dr. Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal, mestre em Direito de Relações Sociais da PUC, conosco. Doutor Pantaleão, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Obrigado, Heródoto. Eu que agradeço o convite. É um prazer falar com você e com todos aqueles que nos acompanham. Doutor Pantaleão, esse pedido, né, que o processo fosse totalmente trazido para o Brasil, em italiano e traduzido para o português, etc., era apenas um recurso ou, na sua opinião, é um documento importante para que o STJ possa decidir se o Robinho cumpre ou não cumpre a pena aqui no Brasil? Heródoto, essa providência solicitada pela defesa, na verdade, que é a tradução integral de toda a ação penal que tramitou perante a justiça italiana, ela não guarda nenhum tipo de amparo, seja regimental no STJ ou até mesmo um amparo legal no nosso ordenamento jurídico, uma vez que não existe essa previsão, essa necessidade da tradução na íntegra, por algumas razões. Primeiro porque, no caso específico, o Robinho tinha advogado constituído lá na Itália durante aquela ação penal, ele participou do tramitar daquela ação penal e, consequentemente, ele tem ciência, né, de tudo aquilo que foi produzido em desfavor dele e toda a argumentação contrária que foi deduzida. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que as normas regimentais do STJ, que é o órgão do Poder Judiciário responsável pela validação de sentença estrangeira aqui no Brasil, depois de reformas na nossa Constituição, saiu do STF para o STJ essa atribuição, ele entende que é fundamental que estejam traduzidas as peças principais, aquelas peças que são capazes de fazer com que o órgão judiciário brasileiro analise se foi resguardado o direito de defesa, se não foi resguardado, se houve ali algum tipo de mácula que pudesse, então, contaminar a eventual validação dessa sentença judicial. É por essa razão que o STJ entendeu desnecessária, repito, uma vez que estavam presentes as peças principais capazes de dar a eventual credibilidade a essa sentença estrangeira ou não, isso ainda será avaliado no momento futuro pelo STJ, tão logo o Robinho se defenda, porque a partir de agora ele passa a ter um prazo de 15 dias para apresentar a sua defesa restrita ao pedido da Itália relacionada ao cumprimento ou não da pena aqui no Brasil. Ele não discute mais mérito, não discute mais provas, é tão somente a validade ou não desse título executivo condenatório emitido pela Itália no território nacional. Uma vez obtida, então, a decisão no Superior Tribunal de Justiça, ele poderia ser obrigado a cumprir a pena ou pode apelar para uma outra instância, no caso aqui o Supremo Tribunal Federal? A decisão de ontem, Heródoto, ela não entrou nesse mérito de cumprir ou não a pena aqui no Brasil. Esse será o próximo passo que o STJ vai discutir. A decisão, ela ficou restrita à necessidade ou não de que a Itália remeta a íntegra do processo traduzido ao português para que, então, o Robinho pudesse oferecer a sua defesa. Essa questão dele cumprir ou não a pena, isso será analisado pelo STJ após a defesa do Robinho. Então ele tem agora um prazo de 15 dias, a partir da publicação dessa decisão proferida ontem pelo STJ, e aí, com a defesa apresentada, é que os ministros vão novamente se reunir para verificar os argumentos italianos, os contra-argumentos da defesa do Robinho, e aí, então, deliberar se ele vai cumprir ou não essa pena no sistema penitenciário brasileiro. Perfeito. Doutor Pantaleão, muito obrigado por sua participação e explicação para a gente. Muito grato. Eu que agradeço, Heródoto. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Doutor Leonardo Pantaleão, especialista em Direito. Deu para a gente entender. Está sendo discutido só essa questão. Depois, como ele explicou, tem 15 dias para a defesa e depois aí o STJ, então, vai avaliar se ele começa ou não cumprir a pena. Ficou bastante claro para a gente poder entender e conversar com as pessoas também a respeito desse assunto.